falei no finalzinho da live ontem, expliquei e muita gente ficou com dúvida. O São Paulo avançou muito nas conversas com o grupo do Evangelos Marinax, o grego que hoje faz aniversário. Como vai funcionar? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Temos uma informação, uma informante, melhor dizendo, né, sobre o time do Atlético Paranaense, que eu já vou colocar aqui na tela para vocês o vídeo da nossa amiga. Mas antes eu só queria, para título de informação e todo mundo saber, né, cirurgia de Rian Francisco é bem sucedida, tá? Ele operou, né, na tarde dessa quarta-feira com o Moisés Cohen, que fala ou é Cohen? Eu acho que é Cohen, né? Cohen, isso, Moisés Cohen. O mesmo médico, inclusive, que diagnosticou e está tratando a lesão do Lucas, se não estou equivocado. E deu tudo certo, foi uma lesão para reparar, né, o ligamento do cruzado, que ele rompeu o ligamento cruzado, e também uma lesão no menisco. Né, ele está bem, agora o processo de recuperação, ele vai ficar um tempinho ali, provavelmente uma semaninha parado, e depois já começa a fisioterapia, e aí é um longo processo, né, depois tem transição, enfim. Infelizmente, só teremos Rian Francisco, provavelmente, no ano que vem, tá? A título de informação que a galera estava perguntando também, né? E deu tudo certo, tá tudo certo com o nosso querido amigo Rian Francisco. A gente torce muito, porque é um menino que eu acho que tem muito potencial de venda, potencial de ainda dar muitos frutos para o São Paulo Futebol Clube. Vou colocar aqui já na tela, só antes queria opinião rápida. Só pra gente não mudar o assunto do Rian, só citar, cara, bem legal a foto da ida do Calera ao hospital, né? A ida do... Cara, é importante demais. Eu fico pensando, o Rian, o quanto ele tinha o Caleri como referência de camisa 9 no São Paulo. E o quanto ele deve ter pedido, inclusive, orientações, dicas ao Caleri, porque é um cara já consolidado no clube que o Rian sonha em ter essa consolidação. E ver um cara experiente como é o Caleri sair de casa, ir até o hospital para poder prestar apoio a um garoto que está vivendo algo que ele também viveu recentemente, eu achei muito legal, cara. Gostei demais da atitude do Caleri. O elenco de São Paulo, né? O Caleri já tinha provado isso também naquela tragédia que aconteceu, né, com o esquerdo. E é um elenco do São Paulo que tem alguns jogadores com esse tipo de atitude, né? Que mostram que são caras de bons valores dentro de campo e também fora de campo. Exato. Vou até colocar aqui na tela, acabei de pegar a imagem do Caleri e eu vou colocar aqui na tela. Legal, né, Van? Ver que o Caleri também é um líder dentro e fora de campo, um cara que ajuda muito o São Paulo Futebol Clube. Incrível, né? Um cara incrível, assim, e faz toda a diferença, né? Faz parte de um líder, né? Não somente falar, fazer... É importante, né? Você fazer aquelas, como fala antes do jogo, aquelas preleções bonitas. Só que aí, nas atitudes que a gente vê muitas coisas, né? E o Caleri, realmente, como o Kaique citou, é um elenco muito humano do São Paulo, né? Eu acho isso muito importante, que vai além de ser só jogadores, são jogadores humanos, de caráter, isso é essencial também para ter muito sucesso. Exato, tá aí na tela aí, né, a família do Rian com o Caleri, pô, legal demais, cara, isso mostra também que o elenco é muito unido, todo técnico que passou no São Paulo com esse elenco fala isso, né, um elenco muito unido, muito junto, e foi assim com o Zubeldia, tá sendo assim com o Crespo, isso é muito importante, cara, o elenco precisa estar um jogando pelo outro, as vaidades elas têm, mas cada um em prol do São Paulo Futebol Clube, então, legal demais a gente ver o presente e o futuro juntos, né, então, pô, tá aí a foto do Caleri com a família, legal pra caramba. E agora então na pauta, porque é o seguinte, Luiz Gustavo, ele ainda treina com restrições no São Paulo, mas pode voltar a jogar em setembro. Lembrando que o Luiz Gustavo teve um problema gravíssimo respiratório, né, um tromboembolismo pulmonar, e conseguiu dar a volta por cima aí, né, tá se recuperando, tá fazendo esse processo de transição, a gente sabia que é lento. Luiz Gustavo que fez a zaga, né, no Bayern em determinado momento da carreira dele, e é um jogador que pode ter essa versatilidade, e ele sim eu confio que possa atuar na sobra ali, de repente, na ausência de algum zagueiro, ele possa atuar na sobra e o Arboleda vai jogar por algum dos lados. Você concorda comigo, Kaique? Cara, concordo pela liderança que ele exerce, concordo da importância do Luiz Gustavo, e o principal que eu concordo com você sobre a importância do retorno do Luiz Gustavo é porque a gravidade da doença que ele teve, né, a gravidade do tromboembolismo pulmonar, colocou em xeque, inclusive, a continuidade da carreira dele. E é um profissional de excelência ao longo da carreira, é um cara que a gente torce bastante por toda a história dele. Então, assim, eu acho importante
a possibilidade do retorno do Luiz Gustavo, porque a gente torce muito para esse tipo de cara, para esse tipo de personagem no futebol. Eu lamentei bastante e, né, torci bastante para que não se confirmasse, de repente, um fim precoce na carreira do Luiz Gustavo por conta desse problema. Então, vê-lo recuperado é muito bom. Ainda acho que é um cara que, por conta da idade e por conta do tempo de inatividade, de repente ele possa servir ao São Paulo tecnicamente e fisicamente bem a partir da próxima temporada, de repente. Talvez essa temporada aqui seja uma temporada perdida, entre aspas, ao grande nível que ele poderia chegar. De repente, para a próxima temporada, ele pode ser um cara que, né, chegue para a próxima pré-temporada, né, em alta e fisicamente diferente dos demais. Então é um cara que eu torço pra caramba, e essas notícias da proximidade do retorno dele me deixa bem feliz e bem aliviado também, porque a gente sabe que correu o risco, né, de repente ele mesmo tomar a decisão de encerrar a carreira por conta desse problema grave. Então a gente torce pra caramba para profissionais como esse, né, do estilo do Luiz Gustavo, que é um cara muito respeitoso, e mesmo o Luiz Gustavo fora de combate, é um cara que a gente tem informação que pelo menos 2 vezes na semana ele ia até o CT da Barra Funda para poder, primeiro, prestigiar os companheiros e também para poder até colocar a cabeça no lugar ali, né? Ter uma motivação, porque não foi fácil para ele. Pessoalmente, não foi fácil esse período de recuperação. Então, que bom saber que ele está cada vez mais próximo do retorno. A gente não sabe nem até de continuidade para a próxima temporada, por conta de contrato. A gente não sabe qual é o pensamento do São Paulo e também do próprio jogador, né? Mas, enfim, pode ser uma possibilidade de ter um cara experiente no elenco, né? A gente sabe que muita gente é contra a permanência dele por conta do tempo que ficou fora de combate, até mesmo por conta do que ele talvez não vinha entregando aquilo que o torcedor esperava antes desse problema. Mas é um cara que a gente torce demais pelo profissionalismo e pela história, né, bonita que ele tem no futebol, na carreira ao todo, né? Então, é um cara que particularmente eu torço bastante para que ele consiga, de repente, dar a volta por cima. Exato, eu também torço, né, Van? É um cara muito dedicado, é um cara que sempre respeitou muito São Paulo. Eu, sinceramente, não renovaria, eu acho que não faz mais sentido o Luiz Gustavo em alto rendimento, né, no São Paulo Futebol Clube. E se eu fosse ele, eu me aposentaria. Eu acho que é um clube enorme, é uma história muito legal dele no futebol. Eu acho que daria muito, para ele também seria muito bom ele se aposentar no São Paulo Futebol Clube, né? E aí, pô, Copa do Mundo e tudo mais, enfim, um jogador que deixa um legado importante, mas para mim ainda não faz mais sentido a continuação dele, né? Então, eu acho que assim, é um jogador importante para o seu elenco de São Paulo. A gente vê que ele é muito um líder mesmo nos bastidores, né? Acho que é muito importante isso. E a questão que o Kaique falou, né? De um cara que se importa, que está ali, que demonstra essa liderança fora de campo. E, assim, ele tem contrato até o final do ano com o São Paulo. Tinha toda essa dúvida se ele ia... o que ia fazer da carreira, né? Um processo muito lento de recuperação, complicado, delicado, né? E eu lembro até que o empresário dele falou que ele não pensava em parar, né? Pelo menos até o final do ano ele cumpriria como São Paulo. Eu não consigo ver ele sendo utilizado, sabe? Eu não consigo ver ele atualmente sendo utilizado no São Paulo. Talvez realmente, se ele conseguisse realmente recuperar a parte física, o ritmo de jogo no quesito talvez ser utilizado como terceiro zagueiro pelo Crespo, porque é uma posição que a gente vai precisar ao longo da temporada. Mas eu ainda acho difícil, acho complicada essa situação. Vai muito de ver como o jogador retorna, né, agora que ele está nesse processo, e como também o São Paulo vê essa situação. E, então, acho que nos próximas semanas aí a gente vai ter uma ideia melhor do que pode acontecer, e acho que no final do ano mesmo ver essa decisão mesmo, se ele vai renovar ou se vai se encerrar mesmo. Mas assim, é triste o que aconteceu, né? É triste que ele poderia ter feito realmente uma temporada completa pelo São Paulo e tudo mais, mas a felicidade é que ele está retornando e a gente torce muito para que seja da melhor maneira possível. Exatamente. Eu citei o ano que vem do Luiz Gustavo, porque a gente teve um exemplo recente do Rafinha, né? Que foi um cara que todo mundo já sabia que estava na reta final da carreira, que o ciclo dele no São Paulo talvez tivesse encerrado, e o São Paulo deu uma estendida curta ali até um Campeonato Paulista para ele pensar sobre a continuidade ou não. Acabou indo para o Curitiba, na sequência anunciando a parada, enfim. Mas, de repente, até um próximo Campeonato Paulista, né, de repente, para poder recuperar, né, talvez seja o pensamento da diretoria do São Paulo, para poder recuperar esse tempo que ele ficou parado, né, e de repente, até para o São Paulo, uma forma de retribuir esse período que ele ficou parado e continuou
dando todo o apoio aos companheiros, também precisou do apoio dos companheiros de elenco, né? Eu estou pensando nessa possibilidade, mas nada a longo prazo, né? A gente sabe que a tendência, né, do fim do ciclo do Luiz Gustavo está mais próximo do que uma renovação a longo prazo, né? Para a próxima temporada, para a próxima Libertadores, por exemplo. Acho que o São Paulo está bem servido já no meio-campo. Ainda teve o crescimento e a permanência do Marcos Antônio, o crescimento de produção do Bobadilla, tem o Luan que voltou a ser relacionado, tem o Pablo Maia, tem o Alisson, né? São muitos jogadores para a mesma posição. Eu citei a próxima temporada porque, de repente, pode ser uma ideia da diretoria do São Paulo, né, até o próximo Campeonato Paulista, de repente, só para poder perder esse tempo, né, recuperar esse tempo que foi perdido pelo Luiz Gustavo por conta dessa fatalidade que aconteceu. Né? Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Eu falei no finalzinho da live ontem, expliquei e muita gente ficou com dúvida. O São Paulo avançou muito nas conversas com o grupo do Evangelos Marinax, o grego que hoje faz aniversário. Como vai funcionar? Como eu tinha dito antes, o São Paulo vai fazer um processo através de um fundo, no qual o Marinax tem a prioridade de fazer os investimentos. Prioridade. Zanqueta, e se o Marinax não quiser mais fazer no São Paulo? Fudeu? Não, não fudeu. O São Paulo já tem dinheiro garantido pelo fundo que vai fazer o aporte. Claro que pode melhorar a situação e o Marinax pode trazer todo o know-how e infraestrutura deles com relação a essas coisas. Na verdade, é bom para o São Paulo porque eles têm um enfoque em jovens, eles ganharam a Youth Champions League no ano passado. Eles têm um foco em contratações de jovens, eles gostam de fazer esse trabalho todo. O Marinax, o grupo dele, deu ok, como eu falei para vocês, deu ok, validou, né? Ontem eu falei deu ok, muita gente falou assim, falaram ok, as pessoas repetiram literal. Eles validaram a proposta operacional do São Paulo e já estão, assim, ó, como eu falei, ó, entrelaçando as mãos com o fundo, que o São Paulo já tem um alinhamento avançadíssimo para receber o aporte, para finalmente fecharem essas três partes e o acordo sair. Zanqueta, quando vai sair esse acordo? Eu acredito que muito em breve deve ser levado isso para o pleito do Conselho. Imagino que mais uns 2-3 meses isso vá para o pleito do Conselho, para eles conversarem, para eles poderem fazer as votações e caminharem com este assunto, como foi lá atrás do FDIC, como foram outras questões que o São Paulo voltou, para o São Paulo poder receber esse aporte ainda dentro deste ano, e aí poder começar o ano de 2026 melhor. É essa visibilidade que nós temos aí com relação às coisas. Mas eu tenho para mim que se o São Paulo fechar realmente o contrato e a parceria for efetivamente concretizada, o São Paulo já pode, inclusive, começar a brincar com o Marinax para os próximos meses aí, com a janela aberta. Isso é uma impressão minha. Essa, para mim, é uma impressão minha sobre esse assunto, sobre essas questões todas de trabalho, sobre o que eles estão fazendo lá. É uma sensação, isso não é uma informação. Então, nesse caso, sobre a continuidade dos trabalhos com relação ao Marinax e com relação ao fundo, é isso. Eu trouxe para vocês ontem em live com exclusividade essa informação. A gente deve ter mais novidades aí, acredito eu, dentro de 2 a 3 meses já para votação no Conselho. E até o final do ano a gente já deve ter os aportes para entrar 2026 com outra cara, tá? Acho que essa janela talvez seja a janela mais sofrida que a gente tenha, porque acredito que na próxima, não que vai ser a pujança, a abundância, mas que essa foi a mais sofrida de todas, e na próxima acho que a gente já vai ter mais ajuda, vai ter mais aporte, a gente vai ter um pouquinho mais de chance de conseguir achar as coisas. Tem chance do Conselho rejeitar? Chance do Conselho rejeitar, com certeza tem. Agora, chance tem. Eu não acredito que rejeite, porque é um projeto muito bem feito, é bom para o São Paulo e muito bem estruturado. Então, não vejo sentido da reprova, entendeu?
Ô José, lembrando que é São Paulo, Fundo, Marinax. São 3 partes no acordo, tá? São 3 partes aí. Inclusive, não sei se vocês notaram, eu vi uma repercussão muito pequena, inclusive, das informações referentes ao Marinax. Quando é uma coisa negativa para hypar, é que nem um rastro de pólvora, né? O negócio acende e vai que nem um foguete. Quando são notícias boas, é assim, ó, murcha. Todo mundo murcha e não quer falar das coisas boas. Isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Fiquei pensando ontem, estava até falando com o Júnior, que é o cara que faz os cortes do canal. Existe uma galera no YouTube que ela se alimenta da podridão. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, fazer o canal que quiser. Nem vou ficar sentando nomes aqui, o ponto não é esse. Mas, eu quero fazer um alerta. Existe muita gente que vive do caos e se alimenta do podre, do ruim. Eu, particularmente, como eu falo para vocês, eu paro o que eu estou fazendo aqui, guardo um tempinho no meu dia para a gente fazer a nossa live, para a gente trocar ideia. Não estou preocupado se vai ter muita audiência, pouca audiência. Eu agradeço a audiência quando tem, mas também se não tiver, não vou ficar incomodado, vou ficar tranquilo aqui com vocês, vou continuar fazendo o que eu faço todo dia, que é falar de São Paulo, como eu fiz a minha vida inteira. Eu não deixei de ser torcedor e nem deixarei de ser torcedor nunca. O fato de eu ter alguma proximidade com algumas pessoas, ter uma boa relação com dirigentes e conversar com as pessoas, porque eu consigo estabelecer diálogo com as pessoas, não me dá benefício nem vantagem nenhuma. O que eu faço é apurar e conversar com vocês dentro daquilo que eu posso trazer. Porque eu cresci numa ótica que jornalismo era feito pegando a versão de A e B. Hoje em dia a gente tem uma versão de C e não se confere nem com A nem com B e se lança a matéria. E se lança as críticas, se lança tudo. Então, enquanto eu tiver a possibilidade, vamos chamar assim, o privilégio de ter contato com algumas pessoas que gostam da abordagem que eu faço de trocar ideia com o blog do São Paulo com vocês, de informar, de buscar informação sem transformar em apocalipse. E colocar uma palavra de torcedor para torcedor, diferente de pessoas que transformam os vídeos de YouTube, matérias de sites, etc., em potencialização de monetização, eu vou fazer. Cada um na sua, vou respeitar quem não está lá, mas eu vou fazer o meu diferente. O meu diferente é isso, é trazer a apuração interna de vocês, um torcedor aqui do lado de fora, como vocês, muitas das vezes distante, porque a grande maioria dos torcedores são paulinos não estão grudados no São Paulo, não estão próximos do estádio, não conseguem ir todos os dias nos jogos, a maioria está distante. E como eu, não tem essa proximidade tão grande, mas a tecnologia permite que a gente tenha essa facilidade. Então, eu queria muito dizer isso para vocês, deixar isso sempre claro, entenderem que, do mesmo jeito que eu extravaso, eu tenho certeza que vocês também extravasam, acompanhando, tendo notícias, conversando, apurando, se informando para poder ter mais próximo do clube que a gente ama, que é o São Paulo. Cuidado com essa coisa de hypar o caos, o apocalipse e a podridão. O São Paulo vem de 3 vitórias seguidas, está numa ascendente. Existe uma possibilidade de concretização em breve de boas notícias, como a gente vem falando. Tem muita chance de acontecer muita coisa boa. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa boa para acontecer, mas cuidado com transformar sempre a vida do São Paulo e do São Paulino, que já não é fácil, em uma situação pior ainda, porque é de interesse de X ou Y, porque isso conduz a monetizações. Então, sempre alerta para vocês, sempre busquem as informações, não estou nem dizendo para só me assistir, assistam quem vocês quiserem, mas sempre cuidado com o grau de informação e a forma como vocês acompanham, para vocês não sempre tentarem apurar o lado A e B, como eu falei para vocês. Essa é a coisa mais sensata e sadia que você faz antes de tomar conclusões e sair cuspindo fogo e vociferando como se tudo fosse um desastre. E como diz Nietzsche, para quem já leu, se você se aproxima do precipício, do abismo, e fica olhando para ele, o abismo acaba entrando dentro de você também. Então, quanto mais perto de caos e apocalipse você quer ficar, mais você vai trazer disso para você mesmo e mais a sua cabeça vai ficar uma merda. Beleza? Aqui, ó.
E quando voltar Lucas, Oscar, joga eles e o Luciano. Mataus? É Mataus mesmo? Uhum. Que isso, que loucura. Mataus, sinceramente, eu gosto da referência, do 9. Na minha cabeça, entre Oscar, Luciano e Lucas, jogariam 2 dos 3. E o André, ou o Caleri, quando voltar. Uhum. Ponto. Dito isso, da mesma maneira que eu tive a impressão que o Bobadilha, e falei isso antes de começar, que o Bobadilha ia ter vida longa com o Crespo, Sim. e agora o Bobadilha é um dos titulares absoluto, eu acho que colocar o Ferreirinha ali é um indicativo que vai jogar Lucas na do Ferreirinha, Luciano e Oscar. O Oscar na do Alisson e o Lucas na do Ferreirinha. É porque ele já tá tentando achar uma alternativa de jogar sem a referência, né? Exatamente. Faz Só sentido. que ele vai precisar da referência? Vai. E aí, esse é o legal. Vai ter tanto jogo em tão pouco tempo, que vai dar para jogar André, Lucas e Oscar, André, Luciano e Lucas, André, Luciano, Oscar, Oscar, Lucas e Luciano. Vai dar para jogar, mano, vai ter um monte de opção. Tem o Ferreira para entrar também. E aí, cara, é isso. O meio-campo do São Paulo. Eu acho. E aí, obrigado, meu amor. Te amo. Eu acho que o São Paulo ia precisar de um terceiro homem de meio-campo que fizesse a função de volante também com mais força. Eu sinto um pouco de falta desse cara de mais força. Um terceiro homem de meio campo, tipo Gerson, Veiga, um desses malucos de mais força. E eu buscaria um cara com essas características. Porque o nosso meio campo ele é muito técnico, tem um passe muito bom, mas de força física ele deixa um pouco a desejar. Pode ser que faça falta em algum momento. Jogo fora de Libertadores, jogo grande que o bicho pega, a gente vai precisar disso. Mas, né, os meninos estão... Pô, os moleques estão voando, mano. Bem pra caramba, você é louco. Visando o futuro, o São Paulo assinou o primeiro contrato profissional do meia Gustavo Zabarelli de apenas 16 anos de idade. O atleta pertence às categorias de base de Cotia e é considerado como uma grande promessa interna. Por sinal, o jovem falou sobre a conquista através de suas redes sociais. Meu primeiro contrato profissional com o São Paulo, muito feliz com essa realização de um sonho. Muito feliz por estar 10 anos nesse clube magnífico. É só o começo, escreveu o jogador, em sua conta oficial no Instagram. Gustavo está no São Paulo desde 2015, ou seja, quando tinha 6 anos de idade. Com o novo vínculo, ele ficará no clube até pelo menos maio de 2028. A não ser que seja negociado no meio do caminho. A jovem promessa de Cotia começou sua carreira atuando no futsal do Clube Paulista, até iniciar a transição para os gramados, onde estreou em 2019 pelo Sub-11. Desde então jamais deixou a modalidade e surgiu como uma grande promessa. Ele é o atual camisa 10 e principal destaque da equipe Sub-17. Não é à toa que foi chamado para defender o time Sub-19 na Copa New Balance, disputada recentemente no CFA Laudo Natel em Cotia. Justamente por ser uma joia de Cotia, há uma grande expectativa em torno do meia que pode atuar tanto centralizado como pelas pontas. Dito isso, muito se fala sobre uma promoção em breve à equipe Sub-20 posteriormente para o time profissional. Conforme for evoluindo e ganhando cada vez mais minutos de jogo, a tendência é que o jovem seja observado pela comissão técnica de Hernan Crespo. A FutiFanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal, Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.